Fala galera, Léo Souza aqui para mais um Chorescast. Toda terça-feira às 11 da manhã a gente vai estar aqui no tempo de comunhão, no tempo de Deus mesmo. Você vai sempre estar ouvindo uma história de superação, de alguém que ou está vivendo o esporte ou já viveu e de alguma forma a gente quer influenciar a todos, né? Que o propósito aqui do nosso programa é fazer o nome de Jesus ser conhecido. A gente está aqui com um convidado muito especial. Mas antes disso, você está sentindo falta de alguém aqui, que é o Felipe Braz, papai da Maia. Está fazendo muita falta aqui no nosso Chorescast, mas a gente sabe aí que ele está nesse desafio. A filhinha dele nasceu junto com a Bruna. E a gente está muito feliz por esse presente. Então, Chores, volta logo, hein? Você está fazendo muita falta. Nosso convidado de hoje é um cracaço de bola. Hoje, um dos técnicos do Botafogo, na comissão técnica. Lúcio Flávio dos Santos. Isso aí. Seja bem-vindo, meu amigão. Obrigado, pastor. Que honra tê-lo aqui no Chorescast. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um momento importante e também sempre uma bênção, né? A gente poder compartilhar de momentos, né, da nossa vida passado, né, e presente em relação a tudo aquilo que a gente acaba tendo aí no meio desportivo e sempre tentando aí, é óbvio, andar no que, né, o nosso Senhor, nosso Criador nos ensinou aí para que nós pudéssemos fazer diferença aonde nós estivermos. É isso, e eu não posso deixar de te pedir o teu like, se inscreva no canal, compartilhe aí para todo mundo, com certeza vai abençoar a vida de alguém. Lúcio, você é natural da onde, meu amigo? Conta um pouquinho da tua origem, da tua família, da tua história e como é que surgiu esse teu sonho de ser um atleta de futebol. Bom, eu sou natural de Curitiba, paranaense. Na realidade, eu sou de uma família que já tinha uma ligação muito forte com o esporte. Histórias contadas, né, por tios e, obviamente, pela minha mãe, já dizia que quando eu tinha alguns meses de idade, a minha mãe ela já gostava de futebol. Imagina, lá naquele tempo, ela já jogava o futebol dela, ela gostou muito, desde nova, assim, do futebol. E aí um dos irmãos da minha mãe, ele foi um jogador de futebol também, num contexto profissional. Então, quando ele estava na categoria de base, que eu era um garoto ali com meus 6, 7 anos, né, que é o período assim que eu tenho mais vivo, né, dessa proximidade com futebol, né, na realidade acompanhava ele já em treinos, em jogos dele. Então, quando ele era ali da categoria sub-20, na oportunidade, foi quando eu comecei a ter essa proximidade e desde pequeno, né, como um laço familiar, fez com que eu também me envolvesse nisso e tivesse, né, o meu objetivo, né, um sonho já desde criança, porque eu convivia muito dentro dessa realidade e isso me chamou muito a atenção na oportunidade. Então, desde ali de quando eu tinha meus 7, 8 anos, eu já pensava em um dia me tornar também um jogador de futebol. E de que forma isso começou, né? A partir do momento que eu tinha ali meus 10 anos de idade, foi quando eu fui fazer uma avaliação num clube que fez a fusão para se tornar o Paraná Clube, que era o Colorado na oportunidade. Meu tio jogava no Colorado, então ele já estava indo pro profissional do Colorado nesse momento, e fui fazer essa avaliação e acabei, né, passando e ficando. E aí no fim, aliás, desse ano que eu fui fazer a avaliação, veio a fusão do Colorado com o Pinheiros e aí se tornou o Paraná Clube. E dentro disso eu comecei a atuar nas categorias de base do Paraná Clube. O Paraná Clube é um clube jovem, pode-se dizer assim? Olhando, né, nesse contexto, o Paraná hoje é um clube que tem aí seus
33 para 34 anos, né? Então é um clube jovem dentro do que a gente tem hoje no nosso país. Toda a tua base, então, você fez ali no Paraná. Exatamente, eu fiz a partir desses meus 10 anos de idade, que foi, hoje talvez nem exista essa categoria, mas seria um sub-11, né, um sub-10, e aí passei por todas as categorias do clube, né, até chegar no elenco principal. Porém, quando eu estava jogando futebol de campo, depois de um ano, eu também comecei a jogar futsal. Então, eu ia para a escola pela manhã, ia treinar o futebol de campo à tarde, e à noite eu ia treinar futsal. Caramba. E isso aconteceu aí dos meus 11 até os 18 anos, ou seja, em torno de quase 7 anos aí da minha trajetória, foi vivenciando isso. Todo dia praticamente, né? Porque ou ia para o treino de campo e tinha treino do salão à noite, ou tinha o jogo do salão. E aí no fim de semana ainda tinha os jogos, né, do futebol de campo. Então, por 6, 7 anos foi essa a minha trajetória. E assim, num conceito, né, que hoje até é até difícil de se ver, porque hoje muitos jovens jogadores, eles acabam muitas vezes passando na categoria de base por 2, 3 clubes, e às vezes até mais. Então, na minha época, nós ficávamos mais tempo no clube, até porque, na realidade, não existia essa lei que tem hoje, que é a lei do passe, né? Então, os clubes eram detentores, né, do jogador, então você era federado por um clube até que ele te dispensasse, você não poderia sair. Então, meio que você era, né, uma propriedade ali do clube. Foi o que aconteceu. E aí sim, quando aconteceu de existir essa mudança da lei, foi quando, né, alguns atletas tiveram, em determinados momentos, um tanto quanto desse benefício, porque, por exemplo, você fazia 3, 4 anos de contrato, sim, e aí sim você estava liberado. Na oportunidade, não. Você, enquanto tivesse assinado ali um vínculo, você não podia sair do clube até que te dispensasse. Então, você pode dizer que, por exemplo, se você não tem um contrato, você joga num determinado clube, se pintar outra oportunidade, você pode ir se você não tiver nada assinado. Exatamente. Hoje é assim, né? Na oportunidade não tinha isso. Você já tinha esse vínculo. Você era preso, né? Você era Mesmo preso. muito jovem, né? Exato. E às vezes Acontecia tinha uma muito outra isso. oportunidade boa, por você ficar preso, você não poderia ir. Isso aí ocorreu em diversos momentos, isso aí até em situações de conhecidos meus, né, que talvez tinham uma oportunidade de sair para outros contextos e os clubes não liberavam. E aí o jogador, por vezes, ficava ali até ser dispensado. Tu levantou uma bola aí que eu acho que é bem interessante, no sentido, você treinava à tarde, campo, à noite você jogava futsal. Claro que num contexto aí você era uma criança, um adolescente, vamos dizer assim. Hoje eu converso com alguns atletas e eu estava lembrando uma história do Moza, zagueiro do Flamengo. Ele falou que no primeiro dia que ele chegou no Flamengo, ele teve treino lá, né? Aí ele se arrumou, foi pro vestiário. Quando ele estava saindo, ele viu o Zico lá no campo, sozinho, com um monte de bola, botando camisa na trave, batendo falta lá, e aí pegava as bolas, botava barreira, o Zico sozinho, né? E aí ele falou que no primeiro dia ele vendo aquilo, ele falou que ficou constrangido. Ele falou, pô, o craque do time tá aqui. Aí ele foi lá, trocou de roupa, ficou lá na arquibancada, falou assim, ó, eu tô aqui, pra ele saber que eu tô aqui junto com ele, não sei o que e tal. Aí ele falou, o Zico me deu meu carro, meu apartamento, não sei o que e tal. É tudo que eu tenho, eu devo a ele. Cara que... Aí tu conversa com alguns jogadores hoje, o cara às vezes fala, pô, cara, chega mais cedo no treino, sabe? Você trabalhar. Aí o cara, não posso porque o pessoal fala que eu posso machucar. Como que é isso hoje, no contexto? Na tua opinião? Tem a galera da fisiologia lá, que fala, você não pode ter muito excesso, senão você pode machucar. E aí você viu uma galera antiga, você via até tu adolescente jogando de tarde, de noite. Eu sei que hoje a diferença é muito grande, o nível é muito maior, a pressão também. Mas como é que você vê isso hoje? O futebol mudou muito nesse sentido, né? Hoje existe um controle maior, né? Até essa parte da fisiologia, ela vem e acaba
contribuindo muito para você ter esse controle, né, de carga, do que por vezes o atleta ele pode, né, ter para digamos assim, para o dia seguinte, né, para o treino seguinte. Antigamente não tinha nada disso, você ia pela tua condição de estar muito cansado, estressado mesmo, né, e na oportunidade, o que eu percebo, né, pelo menos na minha, ali, no meu período, né, como jogador de base, é que nós tínhamos um prazer de poder fazer aquilo lá. Então, não era um peso, porque, por exemplo, no meu caso, da onde eu morava para a escola, eu tinha que levar aí 30, 35 minutos de ônibus. Saía da escola, eu não podia voltar para casa, senão eu não chegaria a tempo no treino. Foram várias vezes que eu saí da escola para ir direto para o clube, porque era, digamos, do outro lado da cidade, né, onde era os treinamentos da base do Paraná. Então, saía da escola ou comia ali rapidinho um sanduíche, uma coxinha, um pastel para poder ir treinar. Acabava o treino de campo, pelo fato muitas vezes de eu já ir direto para o futsal, eu ganhava um sanduíche quando chegava lá no clube que eu treinava futsal para poder treinar mais tarde. Então isso aí foi algo que aconteceu direto. Porém, nesse ambiente eu tinha muitas vezes treinado uma carga forte à tarde e eu tinha jogos importantes de futsal à noite. E aquilo, né, você superava, você passava por cima disso. Hoje é difícil você dizer que aconteça isso com hoje jogadores acima de 15 anos, né? Porque hoje existe um controle maior, dificilmente está ocorrendo essa mudança tardia, né, de campo, de futsal para o campo. Ainda muitos clubes usam, mas até a faixa aí dos seus 13, 14 anos para fazer já essa integração, essa mudança, né, de futsal para campo, até para ter uma adaptação melhor e aí o jogador está mais preparado. Então, esses controles, eles vieram e, de alguma forma, eles acabam contribuindo muito nesse conceito de você ter o jogador melhor preparado para o treino seguinte, para o jogo que ele vai ter. Mas, de fato, totalmente diferente do que era naquele tempo, né? Entendi. E hoje, né, o jogador, muitos clubes já melhoraram muito nesse aspecto, porque é algo da instituição de fazer com que os jogadores cheguem mais cedo do que o horário dele de trabalho no campo. Então, por exemplo, tem clubes que o treino é 9h30 no campo, ele obriga o jogador a chegar às 7h30, 7h45, para ele ter ali 1h15, né, 1h30 de um trabalho que é feito internamente, ou na academia, né, para uma questão de força, de fortalecimento, de mobilidade. Então, aí depende muito de uma categoria para outra, né, até porque você tem que respeitar, né, as idades, especialmente num contexto de jovem, né, que a gente está muitas vezes falando a respeito disso. Aí você subiu com 20 anos pro profissional? Eu subi com 18 anos pro profissional. E aí foi onde eu também tive que fazer a opção de parar com o futsal, que eu levei até o máximo que você podia. Que eu podia, né, para ainda aguentar, porque era algo que eu gostava, né? O futebol de salão, que hoje é o futsal, era assim, você estar no ambiente do futsal era uma coisa muito agradável, né? As pessoas, o futebol de salão, assim, na oportunidade ele era um esporte assim que chamava a atenção de fato de quem gostava disso. E assim, eu sou muito grato porque o futsal me ajudou muito, principalmente nessa questão de você pensar antes, né, o jogo do passe. Isso aí é legal. E muitas vezes trabalhar muito essa relação
de mesmo sem bola, você trabalhar sem, assim, um pouco de fintas, né? De você... Que a marcação já vem ali muito era uma rápido, né? marcação, né? Tem que pensar. De espaço menor, né? Com menos jogadores, e você tinha que estar sempre ali dando opção, né? E toda hora você tem participação com bola, então isso acabou, pelo menos eu entendo assim, que ajudou muito, né? Nessa minha formação também como jogador de campo depois. E tu foi um meia que era criativo, né? A gente fala que é um meia que pensa o jogo, ele já consegue pensar na jogada antes da bola chegar. E hoje a gente tem uma carência muito grande, né, no futebol desses jogadores. Domingo a gente estava indo pro jogo, né? E a gente estava conversando com a Angélica. Ela falou na época que te conheceu, né? Que tu teve que logo quando vocês começaram a namorar, teve o Mundial. Como é que foi essa experiência aí do Mundial aí, da seleção? Acho que foi sub-20? Então, quando nós começamos a namorar, eu fui convocado, né, para a seleção sub-20. A primeira convocação... Começamos a namorar, ele já foi viajar. Mas assim, a primeira convocação foi mais para treinamentos, na oportunidade na Granja Comari. Aí ficamos ali um período, se não me engano, de uma semana. Retornei para o clube e aí, passado mais alguns meses, teve um torneio que antecedia o Mundial, que foi na Tailândia. Aí nós fomos com um grupo que, basicamente, na minha primeira convocação, 70% dos jogadores foram para esse torneio. E aí nós fomos campeões do torneio. Então, como praticamente era o último torneio antes do Mundial, existia uma expectativa muito grande de ir praticamente 90% daquele grupo do torneio lá para o Mundial. Só que nesse intervalo do torneio para o Mundial, aconteceu uma mudança no comando da seleção principal e, consequentemente, também no comando da seleção sub-20. E aí existiram algumas alterações dos jogadores que vinham sendo convocados, e aí eu acabei não indo para o Mundial. Fui até muito próximo, né, dessa oportunidade, mas com a mudança de comando isso não aconteceu. E nesse torneio ela falou que o Ronaldinho Gaúcho estava, foi uma galera dessa época? A minha geração era o Fábio, goleiro hoje do Cruzeiro, o Júlio César, que parou recentemente, que jogou no Flamengo, né, no Benfica. Aí Mancini, lateral direito, né, que fez uma passagem boa lá na Itália, né, na Inter, né, e em Roma. O Juan, zagueiro. Só craque. Tinha também, por exemplo, o Edu, que jogou muitos anos no Betis, né, lá da Espanha, que era do São Paulo. Ronaldinho Gaúcho. É mais ou menos essa geração aí que fez parte, né, naquela oportunidade tanto dessas convocações quanto daí depois lá para o Mundial. E quando tu subiu no profissional do Paraná, tu ficou mais quanto tempo? E aí você veio para qual outro clube você consegue falar sobre isso? Eu subi para trabalhar na equipe principal. Num primeiro semestre do ano, que era o campeonato estadual, o clube foi campeão, tinha sido pentacampeão estadual, 5 vezes seguido, campeão do estado. E aí tinha o Campeonato Brasileiro. Como eu era um jogador jovem, o Paraná fez uma parceria com o Maringá na época e cedeu, por exemplo, em torno de uns 14 jogadores, né, não apenas jovens, tinham jogadores experientes que não fariam parte do grupo para o Campeonato Brasileiro, né, que o Paraná disputaria. Então, emprestou mais ou menos uns de 12 a 14 jogadores para disputar a Série C. E aí eu fui emprestado para ter um pouco de rodagem, né, e ganhar experiência. E ficamos lá por quase 3 meses lá, que foi o que durou, né, a preparação e mais os jogos da primeira fase do campeonato da Série C. Como nós fomos desclassificados e o time não teria calendário, eu retornei para o Paraná. Só que como daí o grupo do principal já estava fechado, eu voltei para o time sub-20 e finalizei o campeonato estadual, né,
pelo Paraná no Sub-20. Aí no ano seguinte, sim. Aí o ano seguinte eu subi, aí não voltei mais. Fiz o Campeonato Brasileiro. No ano, 2 anos depois, né? Comecei o ano muito bem. Tinha na oportunidade uma Copa Sul Minas, né? Que eles chamavam. Como era o Rio São Paulo, tinha a Sul Minas. Eu joguei muito bem essa competição e aí chamei a atenção do Inter de Porto Alegre. Eles vieram, me contrataram, fui emprestado para o Inter por 6 meses e aí fiz o Campeonato Brasileiro lá pelo Inter em 99. O Inter não foi bem na oportunidade, brigou até o final até para não cair, conseguiu fugir, né, desse descenso. Só que na ocasião eu retornei para o Paraná, que eu era jogador do Paraná. E aí, nesse ano, o Paraná caiu para a 2ª divisão. Então, quando eu voltei, né, nós disputamos na ocasião a Copa João Avelange, né, que na época eles criaram. Só que nós somos campeões, digamos, do nosso módulo, que era uma 2ª divisão. Sim. E aí o Paraná, no ano seguinte, jogou a 1ª divisão. Então, nós somos campeões nesse ano. Ano seguinte, eu joguei a 1ª divisão, me destaquei. Né, chamei a atenção de alguns clubes e fui para o São Paulo. Fui emprestado para o São Paulo. Então, quando eu chego no São Paulo, né, era aquele ano de Copa do Mundo, em 2002. O São Paulo já numa situação diferente, né, um clube que tinha ali um elenco já com muitos jogadores de um alto nível. Né, na ocasião, Rogério Ceni, Belletti, Kaká, Fábio Simplício, Maldonado, França, Reinaldo. Era um grande time, né? E aí fizemos o primeiro semestre, praticamente chegamos para decidir em todas as competições na oportunidade. Fomos campeões do Super Campeonato Paulista. E aí veio a Copa do Mundo, né? E na ocasião acabou meu contrato. E eu acabei voltando para o Paraná. Quando eu voltei para o Paraná, o treinador que tinha trabalhado comigo em 2001 no Paraná, que era o Paulo Bonamigo, ele estava no Coritiba. E aí ele pediu a minha contratação e acabamos ajustando essa minha ida para o Coritiba. Então, foi uma situação diferente para mim, porque eu estava saindo do Paraná e indo para um rival ali dentro da própria cidade. Foi muito hostilizado na época, Lúcio? Até que não. Sim. Assim, era normal, né, que acontecesse em determinados momentos algum tipo de encheção, né, em relação a isso, né, de provocação em determinados momentos. Sim. Mas acabou que, num contexto do momento ali, o negócio acabou fluindo, né? Então, digamos que esse foi o meu primeiro momento, assim, né, como jogador profissional jovem, né, ainda nessa situação ainda de buscar um espaço, porque essa é uma questão interessante, porque eu tinha, como eu falei, a mudança da lei foi bem próximo, né, dessa situação de eu me profissionalizar. Então, quando eu me profissionalizei, quando eu fui renovar o contrato, eu já fiz um contrato só de 3 anos, né, com o Paraná. Então, quando acabou o ano de 2002, que eu tinha o vínculo com o Coritiba, eu acabei, digamos, tendo daí só mais um ano com o Paraná. Então, nessa oportunidade, nós fizemos praticamente um acordo com o Paraná, e aí eu acabei saindo meio que para uma situação de um ano no Atlético Mineiro, depois do Coritiba, porque eu tinha ido bem, né, no Campeonato Brasileiro novamente, e aí outras situações também surgiram, inclusive até com possibilidade de sair até do país, mas eu optei daí para ir para Minas, né? Eu tinha acabado praticamente de me casar, que foi nesse ano de 2002, quando eu estava nessa situação com São Paulo, né? De acabar contrato com São Paulo, foi nesse período que eu acabei me casando daí com
com a Angélica, que era a minha namorada na oportunidade. Então, basicamente foi isso que aconteceu nesse primeiro momento. Você é considerado um dos maiores craques que o Botafogo já teve, o ídolo, vamos dizer assim. E pra você, como é que foi, cara, a tua chegada no Botafogo, os anos que você passou lá, a história que você fez, tantos gols que você fez pelo Botafogo? Você era um cara conhecido muito por bater faltas, fazer gol de faltas muito bem. E o que você pode falar, como que você se tornou esse cara? Um cara exímio aí, batendo faltas, um craque. Pois é, quando eu comentei aqui que eu tinha ido bem em 2001 no Campeonato Brasileiro, um dos clubes que me procurou até na oportunidade tinha sido o Botafogo. Foi até um diretor do clube até Curitiba conversar comigo, mas acabou que não deu certo a negociação na oportunidade. O Botafogo passava assim por um momento bem difícil também, né, num contexto financeiro. E aí acabou não dando certo, que aí ocorreu da minha ida lá para o São Paulo. E aí depois dessa minha ida para o Atlético Mineiro, foi até um ano que o Botafogo estava na segunda divisão. Botafogo e Palmeiras tinham caído em 2002, disputaram a segunda divisão em 2003. Em 2004, eu acabei acertando para ir para o São Caetano, porque o São Caetano era um clube que na ocasião estava vivendo um grande momento da sua história. Tinha feito decisão de Libertadores e, de novo, eles iriam disputar a Libertadores. E aquilo, pelo fato de eu ter amigos que tinham jogado lá e falado bem do clube, aquilo me despertou uma atenção. Quando eles fizeram uma proposta para mim, eu acabei acertando com eles, né? Eu fiz um contrato lá de 2 anos com o São Caetano. Teve uma briga lá, não teve? Famosa? Eu te Teve. mandei aquela Teve. vez lá. Então, nós jogamos esse ano de 2004 a Libertadores na ocasião e os clubes do México podiam participar. E nós tínhamos jogado contra o América do México caiu no nosso grupo da primeira fase. Quando eles vieram jogar o primeiro jogo em São Caetano, quando eles tinham feito o gol, né, um dos jogadores era até famoso na oportunidade, que era o Blanco, que era um cara da seleção mexicana. Ele fez o gol e meio que comemorou assim, acho que era, se não me engano, era uma águia, assim, um símbolo deles. E aquilo chamou a atenção, né, dos jogadores da nossa equipe. Quando foi para a fase do mata-mata, nós cruzamos novamente com eles, porque nós tínhamos passado por uma equipe, eu não lembro se era do Uruguai ou da Argentina, e encontramos eles novamente nas oitavas de final, se não me falha a memória. No jogo em São Caetano, havia sido um empate, se não me engano, 0-0. Nós fomos para o jogo no México, que aí era quem vencesse classificava. Estava 1-0 lá para o América, nós empatamos o jogo. Acabou o jogo 1-1, classificamos pelo gol feito fora de casa. Nossa. 1-1 ou 2-2 o resultado. Nós empatamos pelo gol que tinha feito fora. Sim. E acaba o jogo, nosso centroavante, que tinha, acho, feito um dos gols, foi e fez justamente o que o Blanco tinha feito. Fez o gesto, por exemplo, imitando uma águia. Nossa. E aquilo incitou uma situação de ira em alguns jogadores e no próprio torcedor do América, né? Eles estavam com, acho que tinha umas 80 mil pessoas no estádio, para você ter uma ideia, naquele jogo, no estádio lá do América. E aí começou aquilo, começou aquela confusão no centro do campo, a arbitragem estava ainda próxima, né? Porque foi bem no momento que acabou, e aquela confusão, e daqui a pouco começou a entrar policiamento. Só que, passado um tempo, no gol, no fundo de um dos gols, que tinha uma parte da torcida, eles começaram a invadir. Quando eles começaram a invadir, nossa,
o nosso túnel era atrás do outro gol. E aonde ficava, digamos, uma torcida organizada deles, que era onde uma parte da polícia estava ali para conter, né, e proteger. E do outro lado, meio que a polícia não cuidou tanto. E aí eles vieram, e aí quando nós vimos aquilo, a hora que o árbitro começou a correr, todo mundo começou a correr. Eu acho que era até um colombiano o árbitro da partida. E aí chegou lá no túnel e todo mundo se jogou. Uma briga generalizada, né? E aí para não correr nenhum risco. Só que o túnel ele era estreito. Então você chegava, já tinha que entrar rápido, né? Pô, tinha jogador que deu salto assim para dentro do túnel, um perigo absurdo. Foi um dos jogos que eu fiquei mais tempo dentro do estádio depois, porque a torcida ela inflamou a ponto de nós só saímos do estádio depois de umas 4 horas, porque nem a polícia conseguia conter, né? Até por essa quantidade aí que foi para o jogo na oportunidade, que era praticamente 80 mil pessoas no estádio. Então foi uma situação assim um tanto quanto diferente, né, que nós vivenciamos. Aí depois desse ano eu tive uma passagem por empréstimo do São Caetano para um clube da Arábia, né, o Al Ahly. Quando eu voltei do Al Ahly, terminei o brasileiro no São Caetano. E no ano seguinte aí eu vim para o Botafogo. Aliás, eu tinha feito, quando eu fui para o São Caetano, 3 anos de contrato. Mas aí eu fiz um acordo com eles, né, para eles me emprestarem aqui para o Botafogo. E aí eu fiquei 1 ano aqui. Foi quando eu optei por vir. Só que, né, eu cheguei aqui no clube, né, com aquela dúvida, né, porque como nós éramos lá do sul, né, assim, as imagens que tinha em relação a Rio elas eram ruins, né? E a gente sempre ficava com aquele medo, né, de saber se de fato era para vir para o Rio de Janeiro. Só que quando eu cheguei assim no Botafogo, no clube, o ambiente era um ambiente muito bom, assim, agradável. As pessoas assim que trabalhavam no clube eram pessoas simples, né? Pessoas assim que tinham um carinho grande assim por quem chegava. E aí começamos a fazer o nosso trabalho ali, porque o Botafogo vinha de alguns campeonatos ruins, assim, principalmente num contexto estadual, sendo eliminado assim por clubes menores. E aí o negócio foi encaixando, fomos campeões da Taça Guanabara. Aí não fomos muito bem na Taça Rio, mas já tínhamos uma vaga na decisão. Aí quando nós nos demos conta, falando, opa, de um grupo que foi reformulado, né? Ficou poucos jogadores de um ano para o outro, conseguimos já uma vaga na decisão. Aí praticamente só esperamos. E aí nós achamos que poderia vir um clube grande, acabou vindo o Madureira. Quando veio o Madureira, apesar de ser, na ocasião, um bom time, né? Tanto é que vários daqueles jogadores agora fizeram, né, história no futebol brasileiro em clubes grandes. Sim, né? verdade. Maicon, né, o Souza, o Léo Lima, né, jogadores, o André Lima. Então, jogadores que passaram lá e fizeram, né, uma história aí, né, só que ao mesmo tempo nós falamos, é a oportunidade que nós temos de fazer história também. E aí nós nos fechamos, fomos para o primeiro jogo, só que no primeiro jogo nós estávamos ali ganhando, acho que o jogo já, eu acabei machucando meu joelho. No primeiro jogo da final, rompi o ligamento. Nossa. E aí bate aquele desespero, né? Final de abril, fiz as contas, o médico falou que levava de 7 a 8 meses. Falei, poxa, vai acabar o ano para mim, né? E só que eu estava bem no clube, né? Sim. Ao mesmo tempo, aquilo assim para mim foi uma situação bastante interessante, porque daí na oportunidade, né, eu fui para cirurgia e tal. Só que o presidente já durante meus primeiros dias assim que eu estava esperando para o joelho desinchar para poder fazer cirurgia, ele já me chamou, falou que ia renovar meu contrato. Aí aquilo, né, Te deu uma acalmada. segurança. E aí eu
me recuperei, fiquei praticamente o restante do ano todo ali de 2006 me recuperando. Eu participei dos últimos 2 ou 3 jogos do Brasileiro desse ano. Voltei assim, mas ainda com aquele receio, né? E aí quando entrou 2007, aí não, aí já entrei bem, já tinha me preparado, né? Já no período das férias, para não deixar, digamos assim, cair, porque eu estava um período grande inativo, né? E aí 2007 o nosso time, né, foi acho que um dos melhores times que eu joguei, assim, que mais deu prazer de jogar. Foi uma pena que o clube não conseguiu ter sido campeão estadual, que nós fizemos a final, né, que seria o bicampeonato, e a Copa do Brasil nós fomos até a semifinal. Brasileiro nós estávamos bem, primeiro turno inteiro liderança com o São Paulo. Sim. E aí tivemos alguns problemas, né? Uma situação de doping do Dodô na oportunidade, isso acabou atrapalhando um pouco nosso ambiente, e outros jogadores também que perdemos, mas foi assim um ano muito especial, né? Eu acho que isso acabou marcando muito essa, digamos assim, minha trajetória no clube, né? Ficou uma marca. Fiquei em 2008, nós tivemos algumas mudanças no elenco, mas de novo nós fizemos a final do campeonato. Tivemos alguns bons momentos assim também, até mesmo na Copa do Brasil, que foi até a quarta de final, nós fomos eliminados nos pênaltis daí para o Corinthians. E aí acabou meu contrato, eu acabei assim saindo do clube, né? Tive também muitas propostas, até no contexto aqui mesmo de clubes aqui do Rio, né, que me procuraram, mas o que eu pensei na oportunidade? Se eu não renovar com o Botafogo, eu prefiro, né, sair daqui para não ir para um rival direto. Então, esse foi meu pensamento. Sim. Surgiu uma possibilidade de ir para um clube do Japão. Isso aí, né, deu uma digamos assim, uma vontade grande a ponto de eu ir para uma reunião com eles lá em Curitiba, né, que eles estavam com representantes do Japão em Curitiba para me conhecer. Pode falar o time? Era o Vissel Kobe, que hoje é o time do Iniesta. Na oportunidade, o Caio Júnior, né, que acabou falecendo lá no voo da Chape, ele tinha acertado com esse clube, né, para ser o treinador, e eles queriam um meia. E aí ele veio e me indicou lá. Então, como eles estavam em Curitiba já para fazer o acerto com o Caio, que o Caio morava em Curitiba, né, na oportunidade. Aí eles me chamaram no hotel lá para conhecê-los, tal. E no dia seguinte eu meio que tinha que já meio que definir uma situação, porque eles já estavam para voltar para o Japão. Nesse dia, o gerente, um gerente de futebol que acertou com o Santos, tinha sido um presidente do Paraná Clube, e aí ele ficou sabendo lá que o Santos estava tentando me levar. Sim. E ele pegou e me ligou direto. Ele também morava em Curitiba e falou, eu sei que o pessoal fez contato com você e tal. Eu falei com ele sobre essa situação, né, do time do Japão. Daí ele falou, não, vem aqui no meu apartamento, vamos conversar. Aí eu fui lá, a conversa acabou desenrolando e aí eles fizeram uma proposta assim muito boa para eu ficar aqui no Brasil. Eu acabei ficando no Santos. E aí acertei com o Santos. Mas acabei, nesse ano, fazendo uma das coisas que eu não fazia normalmente, que era o quê? Entrar de férias e ficar todo o meu período de férias parado, sem treinar. Só que o ano de 2008, eu acho que eu tinha jogado 71 ou 72 jogos aqui no Botafogo. Tinha sido um ano assim muito puxado para mim, desgastante, sabe? Quando você chega no fim do ano, você não quer saber nada de treino. E eu acabei fazendo isso. Ao mesmo tempo que eu devo confessar que eu, por ter assinado um bom contrato com o Santos, eu me acomodei. Sim. De falar, eu tenho 2 anos de contrato lá e eu vou só descansar para quando eu chegar, eu vou treinar quando eu chegar. Então, fiquei
28, 29, quase 30 dias deu. E não fiz nada esse fim de ano. Quando chegou lá, nós tivemos, do dia que nós nos apresentamos para estrear, acho que 5 ou 6 dias de treino só. Nossa. Aí treinamos 4, 5 dias e estreia. Pô, a minha estreia foi ridícula. Joguei mal, não me senti bem. Segundo jogo, mesma coisa. Quando foi pro terceiro jogo, eu chamei o treinador e falei, ó, eu não tenho condição nenhuma para jogar. Não fiz nada nas férias. A pré-temporada quase não existiu, então eu não estou nem me sentindo bem para jogar. Ele falou, vamos fazer um trabalho então específico e tal. E aí meio que segurou um jogo do campeonato para eu trabalhar, só que o time foi e perdeu, tiraram ele. Veio um outro treinador. E aí nessa chegou o novo treinador, eu tive a mesma conversa, só que ele falou, não, preciso que você jogue e tal. E aí nós fomos pro jogo, e aí melhorou um pouquinho, mas não o suficiente assim para Não estava 100%, né? ter um bom rendimento. Sim. Aí passou esse primeiro semestre, fiz alguns jogos, né, como titular, outros no banco, mas normalmente sempre participando, mas eu não era o jogador que eu tinha sido nos 2 anos anteriores no Botafogo. Mas muito em função disso, de uma coisa que eu... Se deixou a desejar, se Exato, acomodou, né? Uma preparação da Sim. minha parte. Qual que é a importância disso pro atleta hoje, Lúcio? O cara que quer jogar no nível mais alto e ele poder dar tudo que ele tem. E no caso, se destacar. Eu estava conversando com um pai de um atleta essa semana, aí ele falou, hoje o cara tem que ser atleta, porque se ele não for atleta, até o garoto, que às vezes o garoto já é cobrado no nível como se ele fosse um profissional. Então já tem muito garoto de 15, 14 anos que é convite para balada, coisa errada. Então, se o garoto não se dedica ali, uma hora ou outra isso vai pesar na performance dele, né? Assim, de fato não é fácil, porque normalmente é nessa fase que você tem os amigos, que você quer, digamos, aproveitar, né? Verdade. Porém, abre mão de muita coisa. Porém, você tem que saber onde você quer chegar. Então, o atleta, ele tem que abrir mão disso. Ele tem que ter uma disciplina. Sim. Que, assim, quando as pessoas falam de disciplina, eles acham que é só disciplina em relação ao horário que chega. Não. A disciplina, principalmente, é fora do clube. Que é justamente em cima disso que eu falei. Então, por exemplo, eu sempre que eu tinha as férias e na oportunidade, na ocasião, em alguns momentos as nossas férias não eram de 30 dias, como hoje é uma obrigação. Nós tínhamos férias de 2 semanas. Teve ano que eu tive 1 semana de férias e tinha que voltar novamente à atividade. Mas o que acontecia? Vamos dar um exemplo que eu tivesse 3 semanas de férias. A primeira semana eu não fazia nada. Só que as outras 2 eu já começava a trabalhar. Eu estava de férias numa praia, eu ia lá de manhã na praia, ia correr, fazia algum circuitozinho na praia. Sim. Entendeu? Eu desenvolvia alguma coisa para eu não ficar 100% parado. Sabendo que assim, não, eu vou chegar no clube, não vou chegar 100%, mas já vou chegar a 50%, 60%, para poder aguentar até essa carga de pré-temporada. Então, hoje, os atletas acabam tendo recomendações, né? Por vezes, dependendo o que ele fez na temporada, justamente isso, não faça nada nos primeiros 7, 10 dias, não faça nada e depois, aos poucos, começa indo numa academia, vai dar uma corrida de 20, 30 minutos, faz algo para você também não chegar zerado. E isso depende muito de jogador para jogador. Hoje, muitos jogadores estão contratando profissionais para ajudá-los nessa capacitação, digamos assim, numa condição para que ele desenvolva bem esse plano de retorno, já que, por vezes, apesar de você ter os 30 dias, só que desde a tua chegada no momento da apresentação ao dia do jogo, às vezes é só 10 dias. E aí o jogador tem que também entender isso.
quanto vai ser o tempo que ele vai ter da preparação, da apresentação ao dia do jogo. Então, por isso que é importante, e cada vez mais isso tem acontecido também na base, porque hoje aumentou-se muito o número de jogos até na base, porque na minha situação, por exemplo, eu jogava muito porque eu estava em digamos assim, fazendo duas modalidades, Sim. o campo e o futsal. Mas hoje, dificilmente um jogador de 15, 16 anos também joga futsal. Só que hoje ele está jogando muitas vezes no sábado, no meio de semana, né? E competições assim de um nível melhor, como hoje é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, já nessas categorias. E na oportunidade, na ocasião, a gente não tinha muito isso, entendeu? Você vê, por exemplo, o ano que você falou do Botafogo chegou a fazer 71 jogos. Hoje se fala muito em 80, 90 jogos. Qual que é a tua visão? Tu vê alguma solução para isso, Lúcio? Para ter uma diminuição? Porque são muitas competições e tal. O pessoal hoje está reclamando muito do gramado do Maracanã, que o Flamengo e o Fluminense jogam lá. E às vezes, pô, você sabe a diferença de jogar num bom gramado e num gramado que não está tão bom. Isso no jogo, para o time, dependendo do estilo de jogo, isso muda muito. Tu consegue ver uma solução para mudar esse cenário? Num contexto profissional, a tendência é cada vez mais ter jogos, porque o futebol hoje é muito caro. E cada vez mais quem consegue Consumir ali o produto, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, hoje a televisão quer o quê? Ela quer que tenha praticamente jogos todos os dias, que ela tem uma grade, né, para as pessoas, que é um esporte que no nosso país as pessoas gostam muito, então, né, existe o consumidor para isso. E ao mesmo tempo, as equipes precisam jogar para ter dinheiro também, porque haja vista hoje o número, né, de clubes que precisam e cada vez mais da televisão, né, desse hoje percentual que é quase total, né, E é muito dinheiro que rola, né? nessa questão financeira dos clubes, né, para o clube ter poder de manter bons elencos, bons jogadores, né, dar boa estrutura. Os atletas não se machucarem, né? Então, a gente está falando aí de um número hoje de 70 jogos, é um número muito alto, né, para as equipes que conseguem chegar praticamente em todas as competições. É uma média aí que nós temos no Brasil, pelo menos 50 a 55 jogos é de quem praticamente joga menos, né, que é digamos, é o número máximo que as equipes no exterior acabam jogando. Hoje ainda aumentou-se um pouquinho no exterior, né, porque também começou essa questão, né, dos clubes terem lá a competição nacional, ter lá, vamos dar um exemplo, né, os principais, tem a Champions League, aí eles têm as Copas também, né, nos seus países, isso cada vez mais aumenta, porque cada ano que passa, o clube que é campeão de uma Champions, ele ganha mais dinheiro. E tu vê aqui, por exemplo, aqui você pega no Brasil, você tem o estadual, você tem a Copa do Brasil, o Brasileiro, e para alguns outros times você tem a Sul-Americana ou a Libertadores. Você pega, por exemplo, na Premier League, tem a Copa da Inglaterra, tem a Taça da Inglaterra, tem a Champions e tem o Campeonato Inglês. Isso. Mas lá você vive uma cultura do quê? Às vezes nas Copas eles botam um time alternativo. E às vezes vão até o fim, o goleiro, assim, um ou outro, 2, 3 titulares no máximo. Aqui no Brasil tem essa cobrança intensa, né? A cultura também. Teve o caso do Luan aí agora, que foi praticamente espancado dentro de um motel aí, a torcida do Vasco lá, do Santos. Como é que você vê esse cenário também, Lúcio? Tu acha que tem uma solução, cara, às vezes de chegar, pegar e começar a mudar essa realidade que, cara, daqui a pouco um jogador desse aí vai morrer, cara, e olha isso que vai acontecer. Isso cada vez mais tem ocorrido. É um que ganha só, né, irmão? A gente sabe que com essa situação hoje de rede social, né, isso é uma coisa que se perdeu um pouco no sentido do controle, porque as pessoas elas perderam noção hoje do que é respeito também. Então, é uma coisa cultural. Existe problemas lá fora? Claro que existem. A gente viu recentemente aí
torcedores do PSG indo na porta da casa de jogador pedindo para o jogador ir embora. Tudo bem, né? Em algumas situações a gente sabe que existe também algo que se ultrapassa lá de um limite que não é necessário. Agora, aqui no Brasil, isso está tomando uma proporção assim, ruim e numa situação, às vezes, de prejudicar o próprio clube, né? Em determinados jogos que está ocorrendo confusões, o clube está perdendo o mando de jogo, já não tem mais essa condição de jogar favorável com o seu torcedor, tem que jogar com um estádio vazio. Qual é o benefício que o torcedor trouxe? Nenhum, de prejuízo. Primeiro porque, no momento de ira, ele vai criar situações que não vão ser boas para o clube, para ele, e depois ele, por gostar do clube, amar o clube dele, ele não vai poder nem ir para o jogo. Então, olha como isso é ruim, né? Então, essa questão, infelizmente, é uma situação que ela vem se repetindo no Brasil, e aí a gente entra naquela questão. O campeonato, vamos lá, Série A, 20 clubes, Série B, 20 clubes, Série C, 20 clubes. Desses 20 em cada uma das divisões, vai ser um campeão, vai chegar numa Libertadores aí 5, 6, na Sul-Americana mais 5, 6 clubes, ou seja, cada um vai ter que ter o seu parâmetro, né, de alcance. Na Série B sobem 4, para a Série C sobem 4. Ou seja, não é todo ano que um clube vai ganhar, vai ter momentos que ele vai passar por fases ruins, mas assim como tem a fase ruim, tem a fase boa, então as pessoas elas perdem um pouco dessa noção, de saber que, por exemplo, o jogador ele pode estar passando por um momento ruim, uma fase ruim. Sim. Por vezes as pessoas não têm ideia do que passa na vida pessoal. Às vezes o cara acha que o cara ganha, o cara ganha 1 milhão, 500 mil, 600 mil, mas às vezes o cara tá numa depressão, tá num casamento ruim, o filho tá doente. Teve um problema familiar, alguma coisa. E aí, não, mas você ganha aí, você tem que jogar. Aí esquece que o cara também é um ser humano, né, cara? Todos que estão ali sentem a derrota, sentem no momento que ele perde um gol, perde um pênalti, no momento que um goleiro falha, ele sente. Ninguém quer trabalhar num contexto e ele não ter sucesso naquilo que ele faz. E especialmente no futebol, que você lida, digamos assim, com paixão, com emoção. Então você sabe a realidade. Você é julgado o tempo inteiro, né, Exato. cara? Exato. Você é julgado por quem está dentro, por quem está fora, por uma mídia. Então, você pega uma coisa, tira do contexto. E é por isso que, assim, lá atrás, uma pessoa um treinador, eu não recordo agora o nome dele, mas ele falou, são muitos que tentam fazer parte do futebol, mas são poucos que aguentam. Porque, de fato, essa é uma realidade. Muitos que tentam, mas poucos que aguentam. Poucos aguentam. Porque você vai entrando num funil e, principalmente, quando você está no alto nível. Que aí entra essa questão justamente de uma cobrança exagerada até por parte de algumas torcidas, né? Para ter o controle, digamos assim, né? Da vida dos jogadores e tudo mais. Eu não estou aqui dizendo que assim muitos acabam errando. Vários jogadores erram, especialmente em momentos que o clube não está bem. Aí o time não está bem, ele pega e vai para uma balada. Não é o momento. O jogador tem que ter essa percepção, porque hoje ele é uma figura pública. O que ele fala, faz, tem muito peso. Tem muito peso. Então, por mais que às vezes você fala assim, pô, o cara estava na folga dele, vamos dizer assim, pode fazer o que ele quiser, vamos dizer assim. Mas às vezes, quando o cara entende a responsabilidade que ele tem,
o que ele fala tem peso, o que ele faz tem peso, ele não é uma pessoa normal, por mais que ele seja um ser humano. Então, é complicado também. O cara tem que se tolir às vezes, né? Porque Pensar. essa foi uma escolha de quem? Dele próprio. Ah, eu quero ser um jogador de Tem o futebol. ônus e o Eu bônus, quero né? ser um profissional de alto nível. Ou seja, A fama para também. você ser jogador não é fácil. Para você jogar num clube grande é mais difícil ainda. Aí você foi para o clube grande, você tem uma torcida que você representa. Você é uma referência. Você é ídolo de crianças, de adultos, de pessoas que deixam, às vezes, de fazer algo na casa dele para pegar, às vezes, um ônibus e andar horas para ver você jogar em outro lugar. E aí, por exemplo, você perde um jogo num momento que o clube não está bem. Você tem que saber aonde que você vai estar pisando. Porque, assim, o perder faz parte do esporte, faz parte do jogo, né? Mas você está num momento ruim. Vamos lá, vamos pôr um clube que esteja momentaneamente numa faixa de descenso para ir para um rebaixamento. Por que o jogador vai se submeter aí para uma balada? Por que ele vai sair? Não é melhor ele estar, às vezes, dentro do contexto dele, na casa dele, preocupado, muitas vezes, eu não vou sair porque, eu preciso respeitar esse momento. Eu sei o peso que tem, por exemplo, o meu clube cair por uma segunda divisão. E aí, quando eu estiver bem, eu faço o contrário. Não, aí eu vou sair, eu vou jantar, vou aproveitar, dar uma saída, né? Mas no momento que ele está bem, que o clube está bem, que ele vai chegar, as pessoas vão até oferecer alguma coisa para ele tomar de graça, beber de graça, porque Sim. está todo mundo em estado de graça com o clube, com ele. Então, é essa, muitas vezes, uma leitura que o jogador, quem está no meio ali do momento, não consegue, né, E assim, trazendo um enxergar. pouco para a vida cristã, vamos dizer assim, eu lembro de um atleta que veio falar comigo, que ele estava começando a fazer reuniões, né, para pregar Jesus, né, trazer o evangelho, as boas novas, né. E aí ele sempre fala assim, cara, a Bíblia fala sobre casamento, você amar a sua esposa, você ter uma conduta, o cara que é solteiro, ele precisa viver uma vida de santidade, o sexo é para o casamento, é algo que Deus abençoa. Isso assim, traz muitas consequências, a gente sabe, quando o cara se deita com várias mulheres, né? E aí os moleques falavam assim, pô, mas o fulano fala que é crente, mas pega geral. Então, assim, tem essas coisas também, né, dentro do futebol. Às vezes o que você diz não não vem junto pelo que você faz, entendeu? Com o que você faz. Então, acho que quando a pessoa entende essa responsabilidade, né, Lúcio? Entende quem ela é, pô, a relevância, a referência, a influência que tem. Quando ele entende de fato isso, acho que consegue trazer, principalmente quando está com Jesus, né, cara? É uma outra realidade, né? Isso aí é uma situação que em vários momentos eu acabei vivenciando também, de pessoas que se diziam ser uma coisa e, na verdade, as ações dela eram outras. E uma coisa é certa, nós estamos sendo observados em todo momento. Então, por isso, de uma responsabilidade maior. Todos nós temos que ter responsabilidades. Enquanto seres humanos, todos nós temos responsabilidades. Agora, aquele que quer caminhar com Deus, ele tem que saber que ele tem algo que ele está carregando que ele não pode, digamos assim, manchar, né? Ele tem um nome por trás dele que é um nome poderoso. E aí entra essa questão de nós sabemos com quem nós estamos andando, com quem estamos caminhando. E aí entram várias questões, né? Num conceito tanto quanto como profissional, de você saber que você vai ter que respeitar as hierarquias dentro de um clube, né? Por exemplo, do presidente, do diretor de futebol, do treinador. Isso aí o atleta tem que ter isso bem claro e saber que ele é parte
de um contexto onde ele é fundamental, porque ele é o atleta, é ele que vai, né, tá, digamos assim, no momento do jogo lá, ele que aparece, mas a responsabilidade que ele tem em relação a tantas pessoas que fazem parte do clube, né, desde lá digamos, do funcionário que trabalha na portaria, quanto aquele funcionário que cuida lá para limpar o vestiário. São pessoas que precisam dele. Para fazer a roda girar. Para fazer a roda girar. Então, todos são... quanto mais profissional, quanto mais dedicado, quanto mais preparado ele for, ele vai beneficiar não só ele e a sua família, vai beneficiar muitos outros, né, que fazem parte disso. E quando chegar a vitória, né, cara, todos vão celebrar. Esse é Meu amigo, como é que tu explica essa fase aí especial que o Botafogo está vivendo, né? Líder do Campeonato Brasileiro, hoje uma das principais equipes aqui do nosso país. Desde 95, foi o último grande título do Botafogo, vamos dizer assim, que foi o Campeonato Brasileiro. Esse ano aí são 28 anos. O Botafogo é uma grande torcida, é um clube histórico, assim. Por muitos anos aí a gente sabe que o Botafogo fez a seleção brasileira, né? Tem toda uma história, né? Como é que você explica a boa fase que o Botafogo está vivendo hoje, meu amigo? Bom, eu vejo assim que a maior explicação ela está relacionada a trabalho. Assim, olhando assim hoje o Botafogo, o trabalho que está sendo realizado, tanto fora do campo quanto dentro do campo, ele está sendo um trabalho muito bom, né? De saber que ocorreu uma mudança com relação ao clube social que se transformou na SAF, e aí automaticamente as coisas começam a ter... Você consegue explicar um pouco para a galera que está assistindo qual a diferença de um clube social para um clube SAF, um clube empresa? O clube social é que ele quer... você tem uma diretoria, seja ela composta muitas vezes pelo presidente, vice-presidente, ou um presidente, um diretor de futebol, e aí entram as outras... Os conselhos ali, né? Exato, com conselheiros. A SAF, você tem um dono. É um clube que tem um dono. Tem um boss ali, né? O chefe. Exato, ele faz a escolha de ter, muitas vezes, um CEO ou um gerente de futebol e vai tocar dessa forma. Então, nessa relação, ela é uma empresa, né, que tem um contexto mais profissional, e eu acho que esse é um fator que tem colaborado muito para o andamento, no caso do Botafogo, né, onde decisões são tomadas de formas racionais, né, sem ter aquele lado muito da emoção que normalmente se toma quem é um presidente do clube, porque ele é torcedor do clube, o diretor, né, e assim as outras pessoas que fazem parte dessa gestão. O processo acaba sendo mais profissional, vamos dizer assim, em né? todos os aspectos, na escolha de profissionais para o clube, sejam para qualquer função. Às vezes é aquele, vem aqui, você que é meu amigo, vou te colocar aqui nessa função. Hoje e você não entende muito, não, mas fica hoje aí. Isso já não acontece, porque as empresas, a grande maioria não trabalha dessa forma. Sim. E para o clube, isso trouxe, digamos assim, uma situação muito mais favorável, né, em termos até de se organizar aos poucos, né, e melhorar as estruturas do clube, as instalações, e olhando para o plano da equipe profissional, isso já vem ocorrendo desde o ano passado, porque automaticamente melhorou também as questões de investimento, você consegue, né, trazer jogadores de um nível melhor para você reforçar e você ter uma base de elenco boa, né? No caso, hoje ele está colhendo frutos de um ano que passou, onde você trouxe os jogadores, teve um processo de adaptação, houve uma continuidade, e agora, pelo fato deles também terem conhecimento, entrosamento, isso vai sendo apresentado. Então, por isso que hoje
é um dos clubes aí que está tendo sucesso na competição, justamente por isso. E o fato de ter uma harmonia, e isso é muito perceptível dentro do clube. Uma harmonia, seja jogadores com jogadores, seja jogador com staff, jogadores com funcionários. Isso aí conta muito, principalmente nesse processo do futebol, porque um ambiente bom, ele vai gerar situações muito favoráveis assim, em momentos que muitas vezes não são agradáveis, que você vai passar. E o futebol, você tem adversários de qualidade tamanha quanto você tem. E esse é uma questão a se colocar como um ponto, digamos, favorável, né, para quando você tem essa harmonia, né, entre jogadores e funcionários, staff, e a questão de você ter a qualidade e você ter, digamos, a manutenção desse trabalho faz com que você vá alcançando, né, os objetivos, que sejam as vitórias, e a partir das vitórias vem a confiança. A partir da confiança, você consegue transmitir ao seu fã, ao seu torcedor, algo diferente, e aí o torcedor começa a comprar também essa ideia de estar junto, de caminhar junto, e isso só faz com que o clube ganhe com isso e cresça. Eu estava até comentando com o Sampaio ontem, tipo assim, a SAF começou ano passado no Botafogo, né? E o Botafogo está liderando o campeonato, está muito bem, o principal time no Campeonato Brasileiro hoje, e teve uma resposta muito rápida. Se comparar com o Flamengo lá, que começou o processo, vamos dizer assim, em 2013, 2018, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil ali, foram 5 anos aí. Então, falei, cara, vocês estão muito bem, cara. Vocês estão caminhando, não ganharam nada até agora, mas se continuar assim, eu creio que os frutos vão vir e vai ter a festa aí no final do ano aí. Eu acho que assim, o trabalho, quando ele é bem desenvolvido e é um trabalho sério, a chance de você colher bons frutos, ele É real. é real e é grande. Sim. Então, é importante, né, para que isso aconteça, as pessoas entenderem que são processos, né? É uma caminhada que você está fazendo para lá na frente você atingir um objetivo, seja ele de uma conquista, de uma competição, ou de uma, digamos assim, você colocar um selo de que você realmente é um clube que mudou, né? De um clube respeitado. Virou a chave. Virou a chave para brigar por coisas maiores. Essa que é a realidade. E aí, meu amigo, mudando um pouquinho a chave aí, né? O papo. Vamos falar agora de Deus, que é sempre bom, acho que é o melhor assunto. Como é que foi o teu início da caminhada, teu encontro com Deus? Você pode falar um pouco pra gente aí? Como é que foi o processo da tua conversão? Então, na verdade, assim, eu tinha já dentro da minha consciência, né, já enquanto jovem, enquanto garoto, muito essa questão da dúvida com relação às coisas de Deus. Desde pequeno, assim, eu tinha aquela questão, pô, se eu morrer, para onde que eu vou, sabe? Então, eu tinha essas indagações muito, muito fortes, assim, na minha cabeça, né? E eu me recordo, minha família é uma família que ela se dizia ter uma religião, mas eu percebi, assim, que com o andar, né, do tempo, conforme eu fui tendo entendimento para as coisas, que não batia com situações que eram, por exemplo, de respeito, né, sem ter confusões. E eu passo a minha, digamos aí, adolescência, minha juventude com isso na minha mente, né? E aí eu me torno um jogador, né? Vou alcançando meus objetivos, aquilo de tentar
ser famoso, né, de ganhar dinheiro, que é praticamente uma coisa que todos almejam e buscam. Só que no meio do caminho você tem as tuas dificuldades, né? E aí para onde você corre? Né? Porque você vai jogar um jogo, você perde, você fica com aquilo na cabeça. Faz um jogo ruim. É um jogo ruim, você vai disputar um título, você perdeu o título, né? Nossa. Pô, aonde que eu errei, né? Pô, como que eu vou agora me colocar diante disso tudo? E isso foi assim um processo. E aí eu, com 18 anos, eu conheci minha esposa, a hoje atual esposa, nós namoramos, mas tinha muito aquela questão de briguinha, né, de casal, assim, enquanto namorado, novo. E chegou um determinado momento, né, dessa caminhada nossa, nós meio que brigamos mesmo e ficamos assim um mês sem nos falar, sem nos ver. Só que nesse processo do um mês, né, diante do que tinha acontecido, ela não ficou bem, foi procurar ajuda com uma tia dela, que era uma mulher que já caminhava com Deus, e ela orientou ela, falou, ó, se você um dia pensa ainda em ter o Lúcio, você tem que buscar primeiro a Deus, que Deus pode vir a te dar novamente ele. Mas se você quiser andar com o Lúcio e não tiver Deus, um dia você pode não ter mais o Lúcio. Meio que usou isso, né, uma sabedoria da parte dela. E aí, depois de um tempo que nós nos encontramos, eu percebi assim, que ela estava um pouco diferente e comecei a perguntar para ela o que tinha acontecido, tal, e ela falou, não, eu estou indo na igreja, tal. Daí, nós começamos a nos falarmos novamente, a nos encontrarmos, só que aí eu percebi já ela diferente, né? E aí ela falou, começou a me chamar para ir para a igreja, eu falei, não, eu vou. E aí, hora ou outra, eu arrumava uma desculpa, não ia. E aí eu falava para ela, não, então vamos lá na igreja que eu vou, tal. Ela pegou uma vez e foi, e aí me perguntou sobre o que tinha acontecido na igreja, eu falei que era aquilo lá sempre, era o mesmo manual ali da igreja. E aí ela falou, pois é, o que muda para vocês? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, poxa, há tanto tempo eu venho sozinho, mas venho. E aí você lê lá o que está no papel e ela falou, o que você está... Qual é a transformação que tem nisso tudo em você? E tal. Começou a me fazer umas perguntas e, de fato, naquele momento eu não tinha respostas. Porque, de fato, não mudava mesmo. Sim. Daí, em uma oportunidade, eu falei, ó, vou com você tal dia, então. Nós vamos lá onde você quer. Só que ela me levou numa igreja, assim, que como eu não estava acostumado, uma barulheira, o som, tudo, e aquilo começou a me dar uma dor de cabeça. Eu fiquei um tempo, falei para ela, ó, acho que não vai dar para eu ficar aqui, não. Aí, pegamos, saímos, só que aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Aí, passado um tempo, ela me fez de novo o convite para ir na igreja que daí a madrinha dela fazia parte. E aí eu acabei indo. E quando eu fui, aí foi outra coisa. Eu acabei indo lá na primeira igreja batista de Curitiba, na PIB. O pastor Pascoal estava pregando na oportunidade e tudo que ele pregou direcionou para mim. Uau. Tudo. Era ali, eu comecei a sentir algo, né? Falei para ela, pô, você falou alguma coisa da minha vida para ele e tal. Eu não tinha nenhum conhecimento. Tu estava no Curitiba ainda? Eu estava nesse momento, eu estava no Paraná Clube. Paraná. No Paraná Clube. E aí ela assim, falou, não, se você está sentindo alguma coisa, Deus deve estar falando com você, então. Eu falei, mas não é possível isso, tudo que... Aí
fez um apelo e eu resisti, né? Não dei o braço a torcer, mas já fiquei mexido com aquilo. No outro domingo, lá fomos nós novamente. De novo, Pascoal pregou, falou de novo tudo que era a respeito da minha vida, e aí não teve jeito. Aí eu tive que me entregar. Aí foi quando eu tomei a decisão. Na oportunidade, um dos pastores da igreja, que era o pastor Anselmo, ele tinha um ministério de atletas dentro da igreja e um trabalho muito forte já com o discipulado. Então, normalmente, o que ele fazia? Um dia ali da semana, ele levava alguns atletas para fazer o estudo da Bíblia dentro do apartamento dele. Ela me apresentou ele nessa ocasião. Como é que era essa reunião? Era só com os atletas, com as esposas? Normalmente era com pessoas do esporte, né? Não vou dizer que era só do futebol, porque Sim. tinham outros atletas, né, de outras modalidades, mas normalmente com o objetivo de levar a família junto. Então, se a pessoa era casada ou estava noivo, ou já aproveitava na situação, era eu e a Angélica, nós éramos namorados, já levava também. Só que nessa oportunidade, como ela estudava à noite, normalmente ela não conseguia ir, eu ia, né? E ali foi para mim assim o que, na realidade, Deus tinha já preparado, que era de aprender as dúvidas que eu tinha a respeito da Bíblia, das coisas de Deus, né? Depois da morte, o que ia acontecer, e tudo o discipulado foi me dando através disso. Saber quem era Jesus, o que era a Bíblia, o que era uma oração, o que era a igreja, quem era o Espírito Santo, Uau. santificação, tudo relacionado a isso, né? Então, isso para mim foi uma base assim tremenda, cada vez mais buscando conhecer, e isso foi gerando uma situação, né, diferente em mim, e a partir dali Deus já começou a falar comigo a respeito do que eu poderia fazer dentro, seja da minha família ou dos clubes que eu estava. E aí foi onde esse processo iniciou. Comecei já, digamos assim, com menos de um mês já começar a liderar, entendeu? Um grupo, um discipulado, e assim foi. E aí nos clubes que eu passei, digamos assim, a gente já sempre se reunia. Isso aconteceu em 2001. Um ano depois, nós nos casamos. Passados 6 meses que nós nos casamos, nós saímos de Curitiba e fomos para Minas, né? No caso lá, Sim. que foi para o Atlético Mineiro. E aí lá nós começamos esse processo de reunir as pessoas e estudar a palavra. Quando tinha concentração, eu reunia os atletas. Lá nós tivemos uma proximidade boa com uma igreja batista lá. Fizemos o curso Casados para Sempre, que foi uma benção, porque nós tínhamos recém-casados. Começamos a entender o papel, né, Sim. do marido, da esposa, da aliança e todas as demais questões de ser uma só carne no casamento. Isso para nós foi uma base fantástica. Então, já percebendo desde o início o cuidado de Deus conosco, de colocar pessoas que se preocuparem em nos dar um alicerce, nos dar uma base, seja num conceito de estudo da palavra, de discipulado, e depois, quando nos casamos, Deus nos colocar num lugar em que as pessoas estavam preocupadas com o nosso relacionamento, com o nosso casamento. E aí foi um ano assim de uma base para nós muito boa. E aí, quando Deus nos levou para São Caetano, eu cheguei no São Caetano, se não me falha a memória, nós tínhamos no elenco uns 36 jogadores. Era um elenco grande. Sim. Dos 36, uns 25 eram Nossa. cristãos. Cristão raiz ou aqueles que...
A grande maioria, pessoas Firme. firmes Ó, com uma capacidade, muitos deles também de liderança. E o que que nós fazíamos daí? Como São Caetano não é uma cidade muito grande, nós tínhamos assim uma união muito forte. Nós alugávamos um salão, que era um salão de eventos, e toda segunda-feira nós fazíamos lá o nosso momento, o nosso culto. culto dos atletas. E tinha segunda-feira lá que nós conseguíamos colocar 80, 100 pessoas dentro do espaço que nós tínhamos, que era um espaço razoável. Então, sim, foi um ano maravilhoso nesse contexto, né, de sermos, né, bênção na vida de um dos outros, na vida de outras pessoas que também não conheciam. E aí, no ano seguinte, foi quando eu recebi a proposta para ir para a Arábia. E aí eu falei, poxa, mas não era muito o que eu sonhei, né, enquanto atleta, de ir para a Arábia, porque lá o futebol não é conhecido. Mas essa foi uma das coisas mais fortes assim que eu senti de Deus, que era para eu ir para lá, entendeu? E essa é uma questão, até me arrepio, porque Deus falou assim, não, mas eu preciso ter pessoas que me conheçam lá naquele lugar. Porque assim, eu não entendia a questão do porquê. Porque assim, no São Caetano, eu joguei muitas partidas como titular, mas eu não era o titular absoluto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vi o cuidado de Deus nesse processo. E isso me chamou a atenção. Tanto é que, isso eu conto, desde a minha chegada no país, os detalhes assim do cuidado de Deus para comigo. E depois, quando eu fui, eu não pude já levar de imediato a minha esposa e nem a minha filha, que tinha recém-nascido, né, a Lara. Ela tinha 8 meses, 8 para 9 meses. E aí, depois de um mês também, a mesma coisa, quando ela foi até Deus preparou, porque como ela estava com uma bebê pequena, justamente no dia que ela foi, conseguimos fazer com que as esposas do pessoal da comissão também fosse. Então, ela teve até um suporte, né, durante toda a saída de São Paulo para ir para lá, com esposas, né, de pessoas que eram maduras, que já tinham sido mães, e ela, como era de primeira viagem, né, naquela preocupação de você, imagina, viajar tanto tempo para ir para um país que nós não tínhamos nenhum tipo de conhecimento, uma outra cultura. Então, esses foram os detalhes. E lá, aos poucos, assim, podendo, muitas vezes, chamar o massagista que tinha, digamos, medo que outras pessoas vissem eu conversando com ele, né, a respeito da palavra de Deus, sobre Jesus. Fiz uma amizade muito boa com um árabe que trabalhava no aeroporto, mas que adorava o clube que eu fui, que ajudava muito nessa questão, a ponto desse árabe nos levar para dentro da casa dele, algo que era uma coisa muito difícil de acontecer, da Angélica conhecer a irmã, a mãe dele, e eu poder entrar no ambiente dele. Cuidado de Deus conosco nesse sentido, entendeu? E aí, quando nós saímos de lá, até assim, com o coração até um pouco apertado, porque eu, assim, particularmente, pelo menos eu queria ficar mais 6 meses, mas como eu tinha sido só emprestado, tinha que ser algo que fosse uma permissão realmente de Deus, e isso não aconteceu. Sim. Quando eu volto para o São Caetano, o São Caetano, ele não estava muito bem, né, nesse Campeonato Brasileiro, porque no ano de 2004, no fim do ano, nós perdemos o Serginho, né, naquele fatídico problema que ele teve dentro Tava do naquele campo. jogo? Eu estava no banco. Tava no mas banco? Eu estava no jogo, né? Que ele faleceu? Faleceu. Caramba. E aquilo assim mexeu muito conosco, né? E assim, o clube acabou mudando depois. Ele era cristão, Serginho? Ele era um dos Servo de Deus que ali. era firme ali com Deus, um homem sério, um cara nota 10, assim,
aquele cara que ele puxava todo mundo no treino, entendeu? Um cara com uma força absurda, e aconteceu aquele incidente. Mas aí Aquele jogo foi contra o São Paulo, né? Foi no Morumbi? Não. foi no Morumbi. Eu lembro do eu era garoto, eu lembro do grafite Ele lá do caiu lado. até na perna assim do grafite na ocasião. Eu não sabia que você tava nessa época lá. Então, aí Nossa, Lúcio, que experiência. foi uma experiência assim muito forte assim. Não foi fácil, né? Porque como ele era um cara muito bem quisto lá no nosso meio e tinha exercia uma liderança, né? Porque ele já tinha muitos anos de clube. Só que a partir dali o clube também passou assim por um processo forte, né, de ter que se defender em relação a tudo isso. E aí quando eu volto em 2005, o clube não estava bem, já estava naquela situação de brigar para cair. Mas eu entendi o processo de Deus ter me trazido novamente para poder contribuir não só dentro de campo, mas principalmente fora nessa questão ali das dificuldades. Porque quando você está ou próximo da zona de rebaixamento ou dentro da zona de rebaixamento, é muito difícil para você lidar no ambiente do futebol. Porque daí, dependendo da situação, tem jogador que já ele não se vê mais, digamos assim, pro clube no ano que vem, ele já começa a baixar a guarda. Sim. Então, se você não tem pessoas com um perfil positivo e bom dentro de um elenco, você acaba... E aí eu me recordo que chegou, faltava 6 jogos, o Cuca assumiu lá, o Cuca foi contratado. Na estreia dele, que tinha sido, acho, contra o Juventude lá, aquele negócio, né, da motivação, de ser um fato novo. Chegamos lá, perdemos de 3-0 para o Juventude. Nossa. Tínhamos mais 5 jogos e dos 5 ainda tinha que enfrentar Corinthians, acho que, se não me engano, tinha Palmeiras. Só que quando a gente volta do jogo contra o Juventude, naquela semana, eu tenho isso forte assim, porque eu tinha a gente trabalhava com DVD, né, na época. Sei. Eu tinha um DVD de alguma situação assim motivacional, e eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, e fui, levei lá, bati na sala lá da comissão e só tava daí o Cuca. Daí ele falou, ô Lúcio, ele falou, não, entra aí, vamos conversar. Me chamou, falou, e aí? Eu me lembro até hoje que ele me falou assim, eu entrei lá como atleta, né, falei, poxa, o Cuca, né, tá firme pra gente sair dessa. Ele olhou assim nos meus olhos e falou assim, Lúcio, eu acho que a gente vai cair, né? Eu falei, como assim? Não, falei, não vamos cair não. E aí eu falei, não, nós não vamos cair, nós vamos conseguir reverter isso. Ele falou, não, pô, fomos pro jogo lá em Caxias sem... não tinha nem torcida esse dia, o Caxias estava com uma punição, o Juventude com uma punição, e nós perdemos. Ele falou, como que nós vamos reagir assim? Eu falei, não, nós vamos reagir porque nós temos que confiar no nosso trabalho, você chegou, e aí nós conseguimos. Desses 5 jogos, eu acho que nós ganhamos, se não me engano, 4 jogos, empatamos 1, ou ganhamos 3, empatou 2, sabe? Só que tinha, por exemplo, o confronto contra o Coritiba, que era um time que estava ali brigando, e aí nós conseguimos escapar. E aí, quando até acabou o ano, que aí eu vim para o Botafogo, chega aqui, depois de 2006, quem que vem para cá? O Cuca. E aí é onde a gente, né, eu já tinha tido uma experiência com ele muito boa, né, nesse sentido de um ajudar o outro, e aí foi onde essa relação ela foi bacana, porque mesmo quando ele chegou eu estava ainda em recuperação, mas daí nós conversávamos muito. A gente brinca muito que, assim, até pelo fato, como eu comentei, né, aqui, de eu ter jogado futsal,
é um esporte que, pelo menos, nós fazíamos muita jogada ensaiada, muitas. E aí ele gostava disso também. Então, eu e ele, assim, sempre falando de jogada ensaiada. Tanto é que aqui no Botafogo nós fizemos alguns gols de jogada ensaiada. E isso, assim, fez com que, a partir desse momento, eu tivesse um pouco essa questão de talvez gostar do pós-carreira. Eu comecei a falar, não, eu acho que eu vou me preparar também para ser um treinador, porque é uma situação que acho que tem a ver, e eu estou, né, digamos assim, tendo um bom relacionamento com os treinadores e tal. Então foi isso que aconteceu, né? Então os detalhes assim dessa questão de ter entendido o que Deus tinha para mim, né, no sentido de não era uma religião só apenas, porque com o decorrer do tempo que eu conhecia o que a palavra de Deus dizia, né, que a palavra dele era uma palavra real, verdadeira, que era eficaz, que ela era capaz de mudar, né, as nossas vidas a ponto, né, de gerar em nós um novo pensamento. E isso fez com que, de fato, acontecesse assim, porque eu vi depois na vida de pessoas que, assim, companheiros meus que eu lembrava, assim, que pessoas assim que tinham um problema com bebida, a pessoa começou a caminhar, parou de beber, se tornou uma pessoa séria, né, de cuidar do casamento, do relacionamento, da pessoa, ela, digamos assim, valorizar a sua parceira e chamá-la para realmente casar com ela, Sim. né? Legalizar tudo isso. Então foram transformações que nós fomos vendo assim no decorrer do tempo. E aí foi num processo que eu vivenciei aqui no Rio, né, de ter caminhado os primeiros 3 anos do meu contrato. Como usava muito lá a sede em General Severiano, eu optei por morar lá perto do clube, ali em Botafogo. Só que na minha segunda passagem, depois que eu fui para o Santos, que eu retornei, como já se usava mais aqui o Newton Santos, que era o engenhão na oportunidade, eu optei por vir morar na Barra. E aí eu morei próximo da onde era a Batista Central, na oportunidade, que aí foi onde eu conheci o pastor Josué. Aliás, eu tinha conhecido o pastor Josué um pouco antes, em um aeroporto. Eu não me recordo se eu estava saindo de Curitiba para ir para um dos clubes que eu estava na ocasião, e o pastor tinha ido pregar lá, e aí nós nos encontramos, e ele, né, veio falar comigo na oportunidade, e passado um tempo eu tinha vindo aqui para a Barra, né, e aí foi onde eu procurei, né, a igreja, e começamos a caminhada aqui com ele, né. E você foi o precursor do nosso ministério aqui, vamos dizer, do Clube dos Atletas, reunindo atletas de bases, profissionais, né? E como é que foi esse tempo também, meu amigo? Você entendeu a importância de você compartilhar aquilo que você tinha recebido, também como um cara já experiente, que já tinha vivido muitas coisas, né? E às vezes o jovem, às vezes por não ter essa vivência e maturidade ainda, principalmente espiritual, faz alguma escolha errada, né? Então, você viu que existia uma responsabilidade sobre a tua vida, né? Um chamado e um ministério realmente que Deus estava te dando ali para impactar, influenciar a vida desses atletas. Como é que foi esse tempo aí que você começou o trabalho lá? É porque assim, Uns anos atrás. quando eu saí de Curitiba, que nós tínhamos esse ministério, em Belo Horizonte, nós procuramos também nos engajarmos, né, digamos assim, apesar de nós irmos lá em Belo Horizonte na Igreja Batista do Barro Preto, que era na oportunidade que nós congregávamos, mas a reunião dos atletas era na Getsemane, do pastor Jorge Linhares. Era mais distante de onde nós morávamos, mas nós estávamos lá juntos, né? Caminhava junto lá com esse ministério,
porque nós entendíamos assim da importância da nossa missão enquanto atletas. Quando eu fui para o São Caetano, eu falei aqui, nós tínhamos vários atletas dentro do elenco, né, que conheciam a Cristo, e nós já tínhamos aí esse ministério, né, já próprio mesmo, digamos, dentro do clube, que nós usávamos uma sala de eventos toda semana lá para nos reunirmos, então ali era a nossa reunião. A partir do momento que eu chego no Rio, nós tínhamos lá na Zona Sul uma igreja batista que nós congregávamos, mas não conseguimos estar, digamos assim, com o ministério, digamos, de atletas. O que nós fazíamos? Trazíamos para dentro da nossa casa, nós morávamos num apartamento que tinha uma sala boa, então nós começamos aqui a fazer reunião de casais, fazer estudo bíblico, discipulado. Só que quando nós saímos para ir para o Santos, nós tínhamos também já essa ideia de buscar lá, e em Santos tinha também um trabalho com atletas de Cristo. Nós começamos a estar lá com eles. Na vinda para Barra, buscando as informações, os atletas de Cristo era, se não me engano, próximo lá do Maracanã. Para nós era um tanto quanto distante ficar saindo daqui, até muitas vezes por questão de horário do trabalho. Sim. Numa das oportunidades que eu tive de conversar com o pastor Josué, ele comentou que queria fazer um trabalho dentro da igreja. Daí nós comentamos, né, algo que estava dentro também do nosso coração, de algo que nós já fazíamos em outros lugares. Ele falou, pode escolher a data. A data que você quiser fazer. Falou mais ou menos dentro dessas palavras. Legal. Aqui, a igreja está aqui para vocês. Nós só temos na quarta-feira o culto e no domingo, que normalmente a gente está ocupando, os outros dias da semana vocês têm livre. Daí eu comentei, normalmente segunda-feira é um dia que para o atleta é melhor, e foi. Aí começamos, né, a igreja nos abraçou nesse sentido e começamos a fazer esse trabalho, a ponto de ter, em alguns momentos ali, como você mencionou, vários jogadores, principalmente das categorias de base, né, dos clubes, Sim, acompanhando, porque nessa oportunidade vários jogadores também do Botafogo entenderam a importância que nós, enquanto atletas, tínhamos na vida de outras pessoas. Então, o que eu falava para eles, né, quando a gente se reunia? Que o esporte é uma grande ferramenta que nós tínhamos de evangelização. E a partir do momento que nós, enquanto jogadores, éramos referência, nós tínhamos que fazer com que, através das nossas vidas, esse ministério ele pudesse caminhar. Tanto é que quando nós passamos aqui, 2009, 2010, quando acabou meu contrato, essa foi uma das situações que nós assim comentamos. E depois, como que vai ficar? Será que vai ter continuidade, digamos assim, o trabalho? Porque como eu percebi assim, não diria assim que faltou vontade para renovarem o meu contrato, mas eu não senti algo firme da parte do clube. Firmeza, né, deles. Isso que me fez assim pensar em permanecer ou não. Só que daí veio uma proposta do México e eu tinha um desejo assim, porque daí eu já estava na faixa dos meus 32 anos. Eu tinha um desejo ainda de tentar sair do país, mas eu já sabia que ia ser difícil por causa da idade. Mas essa porta foi aberta lá. E aí lá, mesma coisa. Conhecemos um pastor que tinha um trabalho com atletas, e aí começamos a contribuir, a colaborar também. E o trabalho aqui ele teve uma continuidade até determinado tempo. E aí depois houve, né, a mudança e, graças a Deus, voltou a ter, né, esse trabalho. Mas o mais interessante é, nesse contexto do México, como são as coisas. Tempo depois que eu já tinha voltado para o Brasil, a minha esposa ela conheceu a esposa de um
de um jogador que tinha passado lá no México, que tinha adorado jogar lá no México. E aí minha esposa falou, não, mas o meu marido... Dela falou, mas quantos anos seu marido tinha? Ela falou, ele tinha 32. Ela falou, engraçado, porque lá no México é difícil ir com essa idade, sim, ser contratado. Sim. Né? Porque eles querem levar jogador jovem para depois tentar negociar, seja com um clube dos Estados Unidos ou com um clube do exterior, que é uma forma que eles acabam fazendo. E aí, quando ela fez esse comentário, né, até minha esposa falou, não, mas Deus ele pode fazer todas as coisas. E mesmo levando o meu marido com 32 anos para lá, Deus permitiu que ele fosse, porque era algo que ele tinha no coração. Né? E Deus sabia que era isso que eu ainda almejava enquanto jogador, enquanto atleta, de jogar fora do país. E me levou para um país lá que futebol, assim, ele é um pouco diferente no contexto da forma de se torcer, mas ele é muito parecido com o Brasil, né? Sim. Que é o México, as pessoas gostam também. E assim foi Jogou no Atlas? No Atlas. E assim foi uma experiência muito bacana, assim, no sentido assim das pessoas que lá eu conheci, da amizade que nós fizemos, da forma também como as pessoas nos receberam lá, entendeu? Bacana. Então, aí depois que eu saí de lá, eu acabei voltando, né, para o Brasil, para o Vitória. Do Vitória eu voltei para o Paraná. Do Paraná eu tive uma situação numa mudança lá de gestão do clube que não foi uma situação boa, eu acabei saindo. Só que quando eu saí do Paraná, muitas pessoas acharam que eu não teria muito mais mercado. Só que 2 dias depois que eu saí, me ligou o diretor do Coritiba, querendo que eu fosse para o clube na primeira divisão. Então, eu saí de uma segunda divisão para ir para um clube de primeira. Até um cuidado daquilo que a gente entende, né, das Sim. coisas de Deus, para que eu pudesse me manter numa situação que Deus estivesse ali cuidando dos detalhes, entendeu? Mesmo num cenário que, assim, eu me imaginava terminando minha carreira no Paraná, porque eu fui formado lá. Mas da forma como as pessoas lidaram comigo, me trataram naquela oportunidade, não foi bacana. Sim. Foi até uma forma desrespeitosa. E, ao mesmo tempo, tudo bem, aconteceu isso, mas eu vou te presentear com isso, né, digamos assim. Porque quando você está com Jesus, você lida de forma diferente com as situações, né, cara? Exatamente. Por mais que você seja humano e você se entristeça com algumas coisas, mas você tem a convicção de que Deus tem o controle de tudo, né? Que a nossa vida ela está nas mãos de Deus. Por mais que nós façamos planos, mas os planos dele são bem melhores, é o que a palavra de Deus nos diz. Com certeza. E aí é onde a gente precisa ter essa convicção daquilo que nós compreendemos a partir do momento que o quê? A partir do momento que nós nos relacionamos, que nós vamos buscar, que nós vamos aprender, né, com aquele que a gente considera ser o nosso mestre, né? E aí Jesus ele veio para ser esse que vai o quê? Nos dar a direção para a forma como nós vamos lidar em todas essas questões que a gente tem no nosso cotidiano, sejam elas notícias boas, notícias ruins, todos nós estamos, né, diante de fatos que podem mudar a qualquer momento na nossa história, na nossa vida. Então, eu acho que essa é a grande diferença de como você vai lidar com as adversidades, com as situações quando elas sejam estão... boas ou ruins, Exatamente. Né? E isso é incrível, amigo. Você lembra, assim, o jogador cristão que mais te influenciou, que era um exemplo para você? Tem algum? Enquanto, assim, nesse, digamos assim, momento, né, da minha, digamos, conversão, eu acho que o Jorginho foi um grande referencial para mim, assim. Vou trazer ele aqui, hein? E aí, Jorginho? O Euler,
Euler. E depois eu tive a oportunidade de jogar com ele no São Caetano e graças a Deus, até hoje a gente tem uma relação assim, apesar, digamos, dele ter ido morar fora do país, até recentemente nos falamos assim, é um cara que eu tinha também como referencial. Na oportunidade o Tafarel também, eu acho que era um referencial. Lá em Belo Horizonte eu conheci o João Leite, né, na minha passagem lá no Atlético Mineiro, uma pessoa, né, que a gente que é do esporte sabe o quão importante ele foi e ainda é, digamos, né, para o reino de Deus, por meio do esporte, o que ele fez, né, sendo a pessoa que ele foi em relação a propagar, né, a palavra em diversos momentos da sua carreira. E eu acho que esses são, assim, pessoas que no início da minha fé cristã, assim, foram muito importantes, né? E certamente pessoas que fizeram, digamos assim, não só pelo fato de terem jogado em clubes grandes, na seleção brasileira, mas pelo fato de terem sido no momento assim que eu tive a oportunidade de, digamos, encontrá-los, que aí eu participei de alguns retiros de atletas de Cristo, e naqueles momentos eu percebi assim, opa, vamos ver como que ele é. E em determinados momentos você quer, né, digamos assim, testar a pessoa. E a pessoa ser uma pessoa simples, humilde, a ponto de vir e falar com você. No meu caso, eu jogava no Paraná, mas falar com um menino que jogava num clube pequeno, né, do interior de São Paulo, que estava também no mesmo ambiente, entendeu? Então, ali eu falei assim, não, esses caras São são diferentes. diferentes mesmo e a gente tem que caminhar por esse mesmo, digamos, caminho, né? E o jogador mais talentoso, Lúcio, que você teve a oportunidade de jogar ou ver na tua carreira? Eu acho que os dois principais, assim, que eu tive perto foi o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, quando nós fomos para a seleção sub-20, ele fazia, desde aquele período, coisas, assim, fantásticas. E aí, quando eu passei lá pelo Santos, Neymar também, desde aquele momento, já dizia que ele ia ser quem de fato, né, ele é até hoje, né, que para mim é um dos grandes jogadores que a gente tem na atualidade. Incrível. E aí, como técnico agora, qual é que é a pressão maior? Como técnico ou como jogador? Como jogador, você faz parte, né, digamos assim, do contexto de você ter nas tuas mãos também, digamos, enquanto jogador, um controle, né? Enquanto técnico, você está nas mãos do jogador, porque você tenta passar algumas ideias, mas se, digamos assim, não tiver compreensão, entendimento do jogador para aquilo que você quer, fica em vão. Então, digamos, é muito melhor você ser o jogador do que você ser o treinador. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio interessante você ver, principalmente o meu contexto, né, que eu lido mais com jogadores jovens, né, digamos, nessa faixa de 20 a 23 anos. No meu caso, o time sub-23, o time B, em que você pega o jogador muitas vezes saindo do sub-20 com algumas dificuldades e em questão de alguns meses você vê uma evolução. E isso é muito bacana, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse é um dos pontos assim bem interessantes assim para a tua carreira, né, enquanto treinador, de você ver a percepção de ganho, de crescimento que muitas vezes você consegue com algum atleta. E aí, nesse período agora, a gente já está finalizando, que o Castro saiu, né? E você está aí comandando junto com o Caçapa, o time aí que é líder do brasileiro. Como é que está sendo essa experiência para você, meu amigo? Pois é uma experiência fantástica, porque
Se eu falasse para você que digamos, algumas semanas atrás estaria pensando nisso, não seria verdade. Até pela forma como as coisas vinham sendo conduzidas. Então, acompanhando um pouquinho mais distante, mas torcendo muito, né, pelo clube, porque eu acho que é benéfico para todos que trabalham nele, né, quando o clube tem sucesso. E aí, de repente, eu recebo uma ligação, né, para ir dar o treino lá para a equipe principal. É claro que, num primeiro momento, você fala, poxa, você está indo dar o treino para o time que é o líder da competição, né? Não é qualquer equipe. Dos principais campeonatos do mundo. Exatamente. Campeonato brasileiro. Então, são detalhes assim que talvez uma pessoa normal, natural, ela jamais vai entender. E tu consegue ver a mão de Deus Total, orquestrando. total. Eu vejo a mão de Deus em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Porque para muitos seria impossível eu estar ali. E até muitas vezes eu me pergunto, né, o porquê que eu estou ali. Mas tem um propósito e um para que estar ali também, né? Para fazer também diferença na vida não só dos atletas, mas das pessoas que estão ali. Então, veio o Cláudio, que não, na realidade ele não conhecia nada, né? E uma pessoa fantástica também, um ser humano fantástico, de uma Servo de Deus também. simplicidade, né? Uma simplicidade assim absurda. E graças a Deus com a possibilidade dos atletas, né, entenderem esse momento e muito pelo fato daquilo que eles construíram, os atletas com a comissão que estava, mas eles têm muito de tudo isso. Então, eles terem assim a consciência de que eles têm capacidade, eles têm Sim. possibilidade de alcançar voos maiores e certamente com o desempenho, um foco, né, que eles precisam manter em relação a essa capacidade de permanecer, porque esse é o aspecto, né, talvez mais desafiador, né, você permanecer, porque por vezes você consegue chegar, mas o permanecer é o desafio, né, de você não se perder no meio de um caminho, manter os pés no chão, né, para que tudo isso possa ser, num futuro breve, consolidado. E certamente é o objetivo, né, que todos nós temos enquanto clube, né, e aí eu falo da instituição, seja lá de quem está lidando com os jogadores mais novos do clube, quanto o dono do clube hoje, esse é o objetivo de nós produzirmos capacidade para finalizarmos bem algo que iniciou e está caminhando muito bem, graças a Deus. Galera, a gente está aqui com o Lúcio Flávio, hoje liderando aí a comissão junto com o Cláudio Caçapa, o time que é líder do Botafogo, no caso, líder do Brasileirão. Lúcio, você quer deixar alguma mensagem aí para os nossos amigos aí do Chores Cash? Bom, assim, o que eu gostaria de deixar é justamente para que todos possam compreender, né, que nós, enquanto homens, né, e aí homem, seja homem ou a mulher, todos nós somos pessoas falhas, todos nós, todos os dias carecemos da graça de Deus sobre nós, e que a gente possa, através da nossa vida, poder retribuir de alguma forma aquilo que Deus faz em nós e por meio de nós. Então, o que Deus espera de nós? Que a gente tenha, primeiro, uma capacidade de nos relacionarmos com Ele, né? Que a gente tenha um tempo assim do nosso dia para nós estarmos orando, lendo a Bíblia e expressar um pouquinho da gratidão em relação a tudo aquilo que Ele nos dá, seja a saúde, seja uma família, seja o trabalho. Então,
esse era o recado que eu queria deixar, né, para aqueles que estão nos acompanhando aí, e que Deus possa abençoar aí a trajetória, a vida de cada um que nos acompanha. E a gente sempre termina com um momento de oração, então se você puder reunir tua família, onde você estiver assistindo esse podcast, vamos falar com Deus, amém? Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela vida do Lúcio, a sua família, por esse momento que ele tem vivido, Pai. Que essa mensagem, que essa conversa, Pai, chegue a lugares que a gente nunca imaginou e possa realmente trazer um sentido, um propósito, trazer um alento, Pai, para momentos difíceis, de adversidade, Senhor, entendendo que contigo, Pai, nós somos mais que vencedores, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Lúcio, muito obrigado, irmão. Obrigado. Sabe que eu te amo demais. Foi uma benção. Você é um cara que é referência para mim, amo sua família. Um abraço para Angélica, para o Levi, para Lara. Então, galera, mais um Chorescast aí. Não esquece de se inscrever no canal, dá aí aquele joinha pra gente, compartilha para todo mundo e tamo junto. Lembre-se que o reino de Deus é um reino de amigos. Valeu! Amém.